De boinha? Eu sou o Tonei e começa agora o Tonei Aí, podcast que pretendemos trazer semanalmente com notícias, análises, reflexões, fofocas, inutilidades em geral e qualquer outra coisa que eu pensar nesse meio tempo, que isso daí é só o piloto, né? É só o começo, ainda vai melhorar. E queria dizer que eu tô aqui juntamente com meu amigo e editor Matael. Tamo junto, irmão. E a gente vai tentar trazer o conteúdo pra vocês aí todas as terças, 8h30 da noite. Não planejamos ainda isso fixamente, não sei nem se esse saiu no momento certo, né? Mas queria também dizer pra você me seguir nas redes sociais, no @TonyJah, TONIIJH, pra você ficar por dentro dos próximos lançamentos e das novidades que vão ter aqui no Tonei Aí. Também pedir pra você avaliar, deixar as 5 estrelas, seguir a gente, dependendo da plataforma de áudio ou, sei lá, YouTube que você esteja ouvindo, pra dar aquela engajada, né, dar aquela aumentada. Futuramente a gente vai pensar em algumas maneiras melhores aí pra unir o útil ao agradável, mas vamos lá com os conteúdos que são basicamente matérias comentadas aqui por essa pessoa maravilhosa que vos fala, mas com certeza eu vou precisar de ajuda em muita coisa, vão ter coisas que eu não vou saber comentar e eu vou pedir ali a opinião de outras pessoas e principalmente do oráculo que está aqui ao meu lado. O oráculo basicamente é um raciocínio superior a todos os raciocínios que eu gosto de chamar de sabidão. Mas vamos então para a primeira matéria do dia. Branca de Neve e Por que Todo Fã é Fedido. Aí na última sexta-feira, dia 27 de outubro, a Disney publicou a primeira foto do live action de Branca de Neve, que tá vindo aí. Tá vindo mais um live action aí, a maioria já deles decepcionou. E até aquele Rei Leão ali que era live action, mas não era live action, a gente não sabia direito o que tava acontecendo. E eu, particularmente, tô meio perdido nessa história aí. Mas enfim, o que acontece? Que divulgaram ali as imagens de tal, Branca de Neve, aquela coisa bacana. Só que os anões não eram atores, não eram pessoas com nanismo, eram seres de CGI. E adivinha o que aconteceu? Os fãs reclamaram. Mas essa reclamação não é só por parte dos fãs de Twitter, e muitas pessoas têm sido contra a produção do filme pela maneira na qual a história retrata as pessoas com nanismo, com certa pejoratividade. Eu não sei nem se existe a palavra pejoratividade, mas enfim, ficou uma palavra bacana, vai parecer que eu sou um arquiteto de poeta, esquece, mas eu não sei se existe a palavra. Enfim, muita gente estava reclamando. O ator Peter Dinklage, que faz o Tyrion Lannister de Game of Thrones, que também tem nanismo, ele se manifestou muitas vezes durante o ano de 2022, dizendo ser contra da maneira estereotipada, aquela coisa toda. Então, a Disney, depois dessas críticas, tentou dar aquela blindada e falou assim, não, vamos colocar os anões como se fossem seres da floresta, ou então aqueles tipos de ajudante de Papai Noel, que é um gnomo, não sabemos ali muito bem o que é, né? Todo mundo ficou meio perdido, fiquei mais perdido de todos. E como que eu soube dessa questão do Peter Dinklage, toda essa luta dele contra, foi porque eu sou muito fã do ator e comediante brasileiro Gigante Léo, que também tem nanismo, que chegou a comentar isso em algumas entrevistas e no canal dele. Inclusive, Gigante Léo que participou do vídeo do Porta dos Fundos da Branca de Neve, que ficou bem legal, sobre a questão dos anões da Branca de Neve, que eles são seres menores, mineradores, que só voltam pra casa pra trabalhar, são 7 homens que estão ali isolados, e aí não sabe se é humano, se não é. Inclusive eu também não sei, né, como Cinderela é um conto de 1800 e vovó ainda era virgem. Não é Cinderela não, rapaz. É Branca de Neve. Eu não sei como é que funciona o bagulho. Então, eu tive que recorrer atrás ao raciocínio superior a todos os raciocínios. E ele me disse mais ou menos o seguinte, que o Romatael vai rodar aí pra vocês agora. Rodando. O que acontece? Os anões da Branca de Neve, eles são criaturas que vivem isolados e eles vivem pra minerar e voltar pra casa. E você percebe que não tem mulheres entre eles, só tem homens. São os anões da mitologia mesmo, nórdica. Só que aí tem um detalhe, o anão da mitologia nórdica, ele não chama anão. Ele se traduz às vezes como dwarf, mas é dwarf com V, ainda é um sinônimo próximo, mas porque, na verdade, vem de uma outra palavra que significa elfo, mano. O buraco é muito mais embaixo. Inclusive, os anões originais da mitologia, que na verdade tem um outro nome, são os elfos habitantes do subterrâneo lá na mitologia nórdica e tudo mais, né? Mas eles têm uma categoria totalmente diferente, enfim. Esses caras, inclusive, eles são grandes, mano. Eles ficam pequenos e grandes, o tamanho deles muda. E aí, essa mitologia foi se misturando aí até chegar na Branca de Neve. E aí, é a mesma situação do Saci Pererê, mano. O Saci Pererê, ele vem de uma entidade indígena que chama Jaci-Jatri, né? Que é uma entidade indígena do sono, da tarde, uma coisa assim. E aí, embolou no meio da mitologia e virou um menino escravo que fugiu e o trem passou na perna dele e ele fuma cachimbo. Então o que é o Saci Pererê? É uma mistura de um punhado de coisa, mano, que o europeu não soube explicar o que ele tava ouvindo e virou essa bagunça. E aí os anões da Branca de Neve é a mesma parada. Os caras tentaram transformar várias histórias do folclore, né, e das mitologias, não sei o que, numa coisa só, e saiu aquele trem mal escrito.
Então, como eu disse antes do raciocínio falar aqui, Branca de Neve começou ali no 1800 e vovó era virgem. Então, o conto da Disney que os fãs falam ser a obra original que está sendo estragado pela talvez falta dos anões, então mudança de anões, já é um remake, entendeu? A galera já tá reclamando de uma coisa que é um remake de muito tempo lá atrás, entendeu? Não tem muita viagem. E se você parar pra pensar também, existe tanta coisa problemática em Branca de Neve e o povo reclamando de CGI de anão, de como o anão vai aparecer. Meu Deus, gente, cara, porra, tá maluco? Vamos parar pra pensar aqui na história. Cinderela, puta que pariu. Vamos parar pra pensar aqui na história. Branca de Neve tinha 14 anos e o príncipe era um cara maior de idade. O que você quer dizer com isso? Que o príncipe era o Caetano Veloso? Mais ou menos. Eu tô querendo dizer que isso é uma problemática muito grande. Um cara maior de idade se relacionar com uma mina de 14, e aqui de onde eu venho, pelo menos tem outro nome isso aí, né? E tirando que na história lá ele vai beijar a menina morta pra trazê-la de volta, então aí já entra uma necrofilia, e se ela não tiver morta já é um abuso de vulnerável. Bom, basicamente essa foi a primeira matéria, né? E eu só queria deixar aqui uma recomendação de uma pornô chanchada brasileira que chama Clara das Neves e os Sete Anões, que a Clara das Neves ela foge com 6 dos anões, dizendo que eles tinham ferramentas imensas, e o Zangado foge com o príncipe. É uma história muito legal. Pô, eu acho que compensa aí vocês procurarem pra assistir, porque tem no YouTube. Se você botar Clara das Neves vai aparecer alguma coisa. Vamos pra próxima matéria. Depois da matéria principal, agora eu vou trazer duas mais curtinhas, como diria o Tim Maia naquele How. É uma longa e duas rapidinhas. É o quadro que eu carinhosamente decidi chamar de notícias rápidas e extremamente relevantes que vão mudar a sua vida como um todo. Começa agora. Chupa a cabeça da minha pica. MBL faz Beisola estourar no Privacy. Ministério Público notifica Beisola por poluição visual após divulgação de vários outdoors de anúncio de pastel por Porto Alegre. Felizmente, por causa da notificação, Beisola acabou faturando R$46 mil em assinaturas pro seu pastel. Se você ainda não tá entendendo nada que eu tô falando da Beisola do Privacy, criação de conteúdo adulto, e não é a Marcos Oliveira que faz o Beisola Grande Família, e sim, talvez, a parente dele, Martina Oliveira, que tem ali um corte de cabelo bem parecido, né, e aí caiu nas graças das webs, da interwebs, aí no Twitter, chamando de Beisola no Privacy, e ela também, como gênia de marketing que abraçou a ideia, já interagiu com o próprio Marcos Oliveira. Eu acho que essa mina é uma criadora de conteúdo adulto e não adulto nata, tá ligado? É uma marqueteira do caralho e, porra, ela realmente tá estourada no Privacy, inclusive falar de estourado. Quando as pessoas chegavam pra mim e falavam, vai, Antônio, fulano tá estourado na pista. Eu não sabia que a pessoa tava bombando, tava famosa. Eu achava que tinham pegado ela, tinham enrabado ela e deixado ela com o botão estourado pra cima no meio da pista ali na rua. Sério, eu realmente pensava isso. Mas vamos pra segunda rapidinha. How? É uma longa e duas rapidinhas. E a segunda notícia vem direto do nosso querido portal Observatório dos Famosos lá do UOL, que diz: sem camisa, Cauã Raymond exibe corpo musculoso na web e rouba a cena. Enfim, vocês procurem essa matéria, como isso aqui é um conteúdo sonoro. Eu não vou poder colocar o rosto do Cauã Raymond, a bela foto do Cauã Raymond, você vai pesquisar, mas tá gostosão, já adianto pra vocês aqui, que tá do jeitinho Cauã Raymond de sempre. E eu puxei mais essa matéria não pra trazer, assim, só conteúdo extremamente relevante que vai mudar a vida de vocês, mas porque eu vejo que ele vem sofrendo muita injustiça. A galera no Twitter é muito ruim com todo mundo, mas o Cauã Raymond vive colocando atuações dele dessa última novela que ele tá fazendo como cara da roça, e ele vem falando que ele atua mal, que ele não fez nenhum papel bom, que ele só fez papel mais ou menos, só sustenta pela beleza, os caralho a quatro. Só que eu acho que é vacilo com ele, porque ele tem um papel excelentíssimo, e você vai pensar e vai falar pra mim, o mal da Malhação. Não, tem um que é muito melhor, que é o Thor, filho da Mamuskin, da Cor do Pecado, obra de 2004. Esse corpo moreno. Recomendo, se você não viu, pare tudo e vai assistir, que acho que deve ter nas plataformas aí da Interwebs. Ele era filho da Mamusca, né, que era uma mulher que botava o chip pra lutar, Muay Thai, eu não sei se era luta de chão, alguma coisa assim, mas enfim, eles tomavam umas paradas meio que a poção do Asterix, ficavam doidões, e todos os filhos dela eram caras bonitões. É um consenso nacional que todo mundo gostaria de mamar os filhos da Mamusca. Quando eu penso nos filhos da Mamusca, que são Cauã Raymond, Caio Blá, Reinaldo Giannichini, em dobro, que ele é 2 personagens, o Leonardo Bricchio e o tal do Pedro Schneschlin, eu penso, cara, será que eu sou, mané? Só cara bonitão, filho da Mamusca? Ih, rapaz, já tá acabando o podcast, hein? Gostaria muito de agradecer você que ouviu esse nosso programa de estreia. Como diria o Michael Wazowski, é só o começo, ainda vai melhorar, então a gente ainda vai alterar, trazer matérias diferentes, ver o que funciona e o que não funciona. Convido você mais uma vez a me seguir nas redes sociais, @TonyJah, TONIIJH, para ficar por dentro de todos os lançamentos do podcast. E também
convido você mais uma vez a seguir a gente pela plataforma de áudio na qual você está ouvindo ou pelo YouTube. Muito obrigado. Eu sou o Tonei e esse foi o Tonei Aí. Para finalizar esse maravilhoso programa que chamamos de Tonei Aí, gostaria de trazer para vocês uma última reflexão, que é alertar a todos os meus ouvintes que têm pênis a sempre manter o pênis limpo e lavado para não ter acúmulo de esmegma e aquelas coisas nojentas que ficam na chapeleta. É importante que você sempre faça a limpeza, que você tome banho, obviamente, mas quando você tá em algumas situações, tipo, teve que ir no banheiro, aí para não ficar com o pênis com cheiro de urina antiga, você vai lá dar uma lavadinha na pia em água corrente, mas também lembre-se de lavar a pia depois de lavar o seu pênis, porque é muito importante a higienização completa de tudo. Isso é só mais um alerta, porque o nosso país passa por mais de 1000 amputações de pênis por ano. Eu espero que esse meu recado final aqui possa ter ajudado alguém, possa ter trazido algum conhecimento, alguma informação e que cabeças não sejam decepadas por causa desse aviso. Muito obrigado, esse é o Tonei Aí, fique até semana que vem.